Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um Momento de Estudos. Estamos aí maratonando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e hoje a gente vai tratar especificamente da prova discursiva, da parte dissertativa do concurso. Não esquece de passar aqui no canal e olhar na playlist também, já tem vídeo que fala sobre dissertativas de um modo geral, então fala também de estudo de caso, é legal você dar uma visitada nesse outro vídeo. Bom, quando a gente fala, da discursiva, a gente tem que ter bastante clareza, e para isso nada mais, nada menos do que, primeiro de tudo, dar uma boa olhada no edital. E no edital está dizendo o seguinte, que a parte discursiva, ela vai ser avaliada numa escala de 0 a 10, ou seja, ela vai valer de 0 pontos até 10 pontos. E vai ser considerado habilitado aquele candidato, aquela candidata que tiver uma nota igual ou maior que 3, tá? Então, numa escala de 0 a 10, se você conseguir até 3, você consegue estar habilitado para a próxima etapa. Os candidatos que forem habilitados nesta etapa, na discursiva, eles vão continuar concorrendo, às próximas etapas para o concurso, que tem aí uma série de etapas, Tem a objetiva, tem a discursiva, tem o vídeo que você tem que mandar, E se liga, hein? Até o final dessa semana, porque até o dia 30, até domingo próximo, O outro domingo é a data para o envio aí do vídeo, tá? Alterou o edital, dá uma olhada lá no seu perfil, lá no site da VUNESP, na área do candidato. Belezinha? Bora lá entender aí como é que é isso, como é essa prova discursiva, essa dissertativa que está prevista aí no seu concurso. Nós estamos falando agora, olha só, da discursiva, É uma etapa aí da sua avaliação, do seu concurso, que vai servir para avaliar os conhecimentos necessários para o desempenho da função docente, tá? Então, vai avaliar os seus quesitos, para a função docente. Isso tem que estar muito claro, porque é a partir deste olhar que o avaliador vai ler a sua prova. Se ele vai tentar identificar, se você colocou ali no seu texto, características da função docente, da prática do professor. Tá? E ele vai considerar também a sua capacidade de leitura, sua capacidade de interpretação e especialmente a sua capacidade de escrita, tá? Na escrita, a gente tem que usar a forma culta da língua portuguesa. Não dá para você escrever da maneira como a gente fala, mas você tem que utilizar aí palavras e expressões e frases de acordo com a norma culta. Então, a sua comunicação tem que ter muita clareza e muita objetividade, ou seja, você tem que dar o seu recado naquelas poucas linhas que forem dedicadas aí à sua resposta. De maneira que, se você considerar aí um estudante dos anos finais aí do ensino fundamental, ele possa ler o seu texto e entender. Então, veja, você vai utilizar a norma culta, mas não é de uma maneira muito rebuscada, porque isso também vai ser avaliado pela pessoa que estiver lendo a sua prova e corrigindo a sua prova, tá? Então, se coloque no lugar, olha, na função docente, você tem que se colocar, tá? No lugar de professor, tá? O seu lugar é esse, seu lugar é de professor. É daí que você tem que
partir. É daí que a sua interpretação dos textos motivadores, porque a VUNESP sempre coloca lá textos motivadores, então a sua escrita tem que partir daí, da interpretação do lugar de professor. Você é o professor, você é a professora, e é a partir daí que você tem que elaborar a sua resposta, a sua escrita. Bom, nesse concurso estão pedindo lá, né? Estão declarando que vai haver duas questões, tá? Ó, duas questões. Bom, estas questões são simples, né? Não vai ser uma redação longa, né? De página inteira, mas são duas questões que vão acontecer no mesmo dia da prova objetiva, tá? Então, quando te entregarem o caderno de questões, vai ter tudo. Vão ter as questões objetivas, mas também vão ter as questões dissertativas, né? As discursivas, que serão duas questões, duas perguntas para você responder. O tempo é o mesmo, você não vai ter mais tempo para responder essas questões. O tempo você vai ter que administrar entre responder as questões objetivas e responder as discursivas. Sempre pensando aí e considerando, né, que são questões simples e relacionadas com dois assuntos que eles colocam lá no edital. Então, dá aí uma dica de que essas duas questões, uma pode ser a respeito, olha, do currículo paulista, e a outra questão pode estar ligada às questões da metodologia e também da estrutura do ensino paulista, tá? Belezinha? Bom, o conteúdo da discursiva, né? Normalmente, ele é o mesmo da prova objetiva, não vai ter um assunto diferente, né? Então, você tem que estar muito afinado com o currículo paulista e também com a estrutura e as metodologias de ensino utilizadas aí no estado de São Paulo. A prova, então, vai ser junta, né, com a objetiva e só vão corrigir a prova da discursiva dos candidatos que forem habilitados, ó, dos candidatos habilitados, ó, primeiro na objetiva. Então, assim, se você atingiu o mínimo de questões lá da objetiva, beleza, você vai ter a sua prova discursiva corrigida, tá? Ó, a discursiva. E uma vez habilitado na discursiva, aí você vai ter o seu vídeo avaliado, tá? Então aí sim, eles vão avaliar a videoaula. Ok? Então, são essas etapas sequenciais. Então, primeiro vai habilitar quem passou na objetiva, passando na objetiva, eles corrigem a discursiva, passando na discursiva, eles vão analisar e avaliar a sua videoaula. Bom, nessa correção toda da discursiva, que é o que a gente está tratando agora, tá? Na discursiva, o que é que vai ser avaliado? Serão analisados aí os seus conhecimentos, olha, os conhecimentos, mas não é só uma prova teórica, né? Mas é conhecimentos e também a sua capacidade de escrita, tá? A sua capacidade de escrita. Escrever como? Com coerência, com clareza, com precisão, com coesão, com objetividade. Nada de ficar enchendo linguiça, porque o avaliador sabe que você está enchendo linguiça.
também você tem que organizar aí essa escrita de uma maneira que você coloque no texto, né? A sua análise e a síntese do que está sendo tratado, do que está sendo examinado ali. Outro aspecto importante dessa capacidade de escrita são questões de ordem, olha, gramatical. Tá? Isso também vai ser avaliado, né? O quanto você consegue escrever adequadamente, de acordo com a forma culta, né, da língua, mas também eles vão avaliar a sua interpretação, a exposição das suas ideias, enfim, essas questões todas que estão por trás de um texto, tá? Então, eu já falei, mas fica a dica aí, né? Que esse texto, essa discursiva, ela vale de 0 a 10 pontos, tá? A 10 pontos. Sendo que a partir de 3 pontos, ó, 3 pontos, se você alcançar no mínimo 3 pontos, ó, 3 pontos, aí então você tem a sua videoaula considerada e analisada, tá? Então, só quem for aprovado na discursiva vai ter a videoaula assistida, analisada. Belezinha? Você vai levar para a sua prova uma caneta. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. Uma caneta de cor preta, tá? Não pode escrever com outra caneta. Tanto é que lá no edital, eles estão dizendo que você, se escrever com outra tinta que não seja preta, e a pessoa que for avaliar a sua prova não entender alguma palavra, porque não foi utilizada a caneta preta, você pode ser, inclusive, desclassificado. Por quê? A sua prova não vai ser entregue para uma pessoa fisicamente, mas ela vai ser escaneada. E na hora de passar pelo scanner, se você não estiver utilizando a caneta preta, você corre o risco aí de ser prejudicado na hora da leitura. Então, cuidado. Leve lá a sua caneta preta e faça a sua prova direitinho. Bom, caneta preta e a sua prova é o quê? Manuscrita, tá? O que é uma prova manuscrita? É uma prova que você pode escrever com letra de forma ou com letra cursiva, tá? Ah, pode fazer na letra de forma? Pode. Pode fazer na letra cursiva? Pode. O que não pode é você ficar misturando as duas num samba-lelê ali no meio da prova, tá? Escolhe um tipo, aquele que você escreve normalmente e manda ver. Detalhe, hein? A sua letra manuscrita tem que ser legível, tá? Legível e tem que estar em língua portuguesa, nada de escrever aí palavras em outra língua ou fazer uma marcação, tipo um esquema, um desenho, uma representação, que isso será desconsiderado, ok? Bom, uma coisa relevante que tem, né, na prova e que muita gente às vezes peca é o espaço. Então, você tem lá o seu espaço, esse aqui é o limite da sua prova e você vai escrevendo, né? Você vai escrevendo, nada de ultrapassar, porque aquilo que você ultrapassar não será lido. Ah, passou ali do limite, eu escrevi aqui mais umas linhas. Isso aqui também não será lido. Então, cuidado, porque isso não será corrigido, tá? Então, para não acontecer isso aqui, você tem que separar sílabas. Então, você estava escrevendo por aqui, não deu, você separa as sílabas, você põe um tracinho e continua ali. Por exemplo, você estava escrevendo casa, então você escreve K, põe o tracinho e usar lá do outro lado, ok? Simples assim, tá? Ah, outra coisa,
você precisa usar parágrafo. Então, quando você começar a resposta, você não vai começar aqui, bem junto à margem, mas você vai dar um espaço. Lembra que a gente dava de 2 dedinhos e tal? Você vai dar um espaço e você vai começar o seu texto, que na linha seguinte vai começar assim, lá na frente, né? Então, este espaço aqui é o espaço do parágrafo, tá? E que precisa ser respeitado, porque todas estas coisas serão avaliadas pela pessoa que estiver lendo ali a sua prova. Então, cuidado aí com os limites de espaço, com separação de sílaba, letra bem legível, né? Que a pessoa entenda aquilo que você está escrevendo. Bom, uma coisa que você tem que fazer e ter em mente é que você vai responder uma pergunta. Ponto. É só isso. Não queira provar nada para ninguém para além daquilo que te perguntarem, tá? Então, responda a questão. Simples assim. Não fica querendo inventar moda. Ah, eu vou mostrar que eu sei mais do que isso que ele me perguntou e vou escrever tal coisa, tal coisa. Não, porque a chance de você se enrolar é grande. Então, escreva só aquilo que estão te pedindo. Então, simplesmente, olha, responda a questão. É simples assim, tá? Não vai ficar inventando moda. E como é que você vai responder essa questão? De uma forma expositiva, informativa. Ai, professora, o que é isso, expositiva e informativa? Você vai expor uma informação, uma ideia, um conceito. Você vai expor, simplesmente, você vai falar como é, sem argumentar, você não tem que defender a sua ideia, você vai simplesmente expor. Bom, sobre o que eu vou responder, sobre o que vai cair na pergunta? Bom, vai cair todo o assunto do edital. Tudo aquilo que está no edital pode ser solicitado ali na sua prova, tá? Então, o conteúdo é o mesmo da parte da prova objetiva. E aí eu vou te dar uma dica que vale milhões. O que você vai fazer? Você vai receber o seu caderno com todas as questões. A primeira coisa que você vai fazer é ler as informações, assinar onde tem que ser assinado e você vai lá na parte das discursivas e você vai ler só, tá? Você só vai ler, você não vai responder. Você vai ler as duas questões. Se você quiser, tem sempre espaço para rascunho, tá? Se você quiser, você leu a questão, você teve ali algumas ideias, né? Surgiram aí na sua mente palavras-chave, você escreve essas palavras-chave, ó, palavras-chave, você vai escrever no rascunho, mas você não vai responder as questões. Escreve as palavras-chave no rascunho, fecha isso e vai lá responder a sua prova objetiva. Vai responder as suas questões. Por que eu falo isso? Porque enquanto você estiver respondendo as suas questões, que tratam desses assuntos todos aí, né, da discursiva, o seu cérebro estará trabalhando em stand-by naquelas duas perguntas, naquelas duas questões. Ele vai estar pensando ali e você pode ter alguma ideia, algum insight, lembrar de alguma coisa que naquela hora que você escreveu as 10 palavras, você nem pensou, nem cogitou. Aí, quando você lembrar de alguma coisa, vai lá no rascunho, escreve alguma coisa e volta para a sua objetiva, tá? Porque isso vai facilitar aí você ter ideias, você discorrer sobre o que foi solicitado. Belezinha? Bom, então, você vai escrever sobre
os assuntos que são pertinentes, né, ao currículo paulista, a gente já viu, mas tem aí algumas dicas que você pode explorar, né, de assuntos que você pode explorar. E detalhe, toda vez que vão corrigir as provas dissertativas, as discursivas, os próprios corretores, os próprios avaliadores, eles têm uma relação, tipo um gabarito daquilo que você deveria responder. Eles têm algumas palavras que você precisa colocar ali, então eles vão logo procurando essas palavras ou sinônimos delas, né? Para saber se você acertou ou não. Por quê? Nem sempre este avaliador é uma pessoa que domina aquele assunto, que domina aquele conteúdo. Então, ele vai ver se você sabe escrever direito, de uma forma coerente, se você está usando a gramática adequadamente, a ortografia, etc. e tal, se você escreve na língua culta. E dos assuntos, ele vai perceber se você tem alguns conhecimentos a partir dessas palavras que vão dar aí o tom se você está ou não no caminho certo. E o que é que pode ser que seja explorado aí pela banca? Por exemplo, né, as TDICs, as TDICs, ou seja, as tecnologias digitais da informação e da comunicação, ou seja, conteúdos digitais pertinentes à sua área, à sua disciplina e também ligados diretamente ao currículo paulista, tá? Outro assunto que deve ser observado na hora de você responder é pensar sempre do lugar de professor, mas considerando uma escola inclusiva, tá? E uma escola inclusiva, você tem que se colocar no lugar de professor e como é que você lidaria com um estudante na sua turma de inclusão, né? Você não pode desconsiderar esse estudante ali na hora de você responder a questão. Outro assunto que você tem que colocar ali na sua resposta, né, é a respeito da educação integral. E educação integral, gente, aqui você já sabe, não é educação em tempo integral, mas uma educação integral que percebe aí o desenvolvimento do estudante de forma, né, a considerar os aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais, enfim, você tem que estar ali considerando a integralidade, né, a formação integral do estudante. Você também tem que demonstrar conhecimento, né, da inter e da transversalidade, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e também da transversalidade. Transversalidade, tá? Aqui é inter e transdisciplinaridade, ou seja, considerar outras disciplinas além da sua, né? E também a questão da transversalidade que vai perpassar aí outras disciplinas. Outro aspecto também relevante, né, que vai contar pontos aí se você acrescentar a sua resposta, é considerar e prever o atendimento das minorias, tá? Assim como tanto das minorias quanto da coletividade, tá? Se você está considerando aí aquela coletividade, aquele alunado daquela escola em especial. Outro aspecto importante, e aí meio puxando dessa educação integral, é o projeto de vida, tá? Projeto de vida, especialmente lá, né, no ensino médio, projeto de vida dos estudantes. Outro aspecto importante é a autonomia dos estudantes, o protagonismo dos estudantes, né? Então, se você
tem aí todo esse conhecimento, use e abuse na hora da sua escrita, sem querer rebuscar, sabe? Sem querer ser mais que o próprio avaliador que está ali. Não fica colocando palavra rebuscada, porque se o avaliador também não souber, você acha que ele vai parar de ler a sua prova para procurar o significado no dicionário? Não vai, então cuidado, tá? Então usa aí palavras-chave que remetam a essas ideias, a esses conceitos, né? Para que na hora da correção o avaliador identifique claramente que você sabe do assunto, que você conhece, que você está por dentro e que você está respondendo adequadamente a questão. Então, use aí essas palavras que aparecem com certa frequência, né, no currículo paulista. Bom, aí alguém pode chegar e falar assim, ai, professora, mas, por exemplo, na questão, se tiver ali fazendo 3 perguntas, né? Se no enunciado da discursiva tiver 3 perguntas, como é que eu respondo isso? Respondo uma por uma? Sim, você vai responder uma por uma, tá? Você pode responder as 3 questões individualmente, mas você pode também fazer um único texto escrevendo as 3 respostas, mas sempre na ordem em que elas aparecem, tá? E você pode fazer assim, né? Responde com uma introdução e mais 3 parágrafos aí, um para cada resposta. E você não vai se esquecer que nesse caso, né, se você escrever por parágrafos, né, fazendo ali uma introdução e 3 parágrafos respondendo cada parágrafo ou cada pergunta que foi feita, não se esqueça de fazer mais um parágrafo de conclusão, né, amarrando aí a sua ideia, tá? Bom, as perguntas você não vai escrever direto assim, ponto, né? Por exemplo, se eles perguntarem, não vão perguntar isso, mas eu estou te dando um exemplo agora. Qual é a sua idade, seu peso e sua altura? Você não vai escrever 35, 60 e 1,65. Você não vai escrever assim. Você vai escrever assim, minha idade é tal, minha altura é tal, meu peso é tal, tá? Se você quiser escrever em 3 frases. Se você quiser escrever em forma aí de um parágrafo só, você escreve assim, olha, a minha idade é tal, o meu peso é tal, vírgula, né? O meu peso é tal e o meu peso é tal. Ponto, tá? Aí você fez um parágrafo. Se você quiser escrever da outra forma, então você faz ali uma introdução e aí você, para cada pergunta, você vai desenvolver ali um pequeno parágrafo. Tudo isso tem a ver com a quantidade de linhas que você vai ter. Então, olha, respeite, tá? O espaço que você terá. Se você vai ter 10 linhas, se você vai ter 20 linhas, se você vai ter 30 linhas, você precisa respeitar esse espaço. A gente já falou sobre isso, tá? Bom, autores para você estudar especificamente não tem nenhum. Você tem que estudar as questões para a objetiva, que naturalmente será abordado o mesmo tema, os mesmos assuntos, tá? Outro quesito importante na dissertativa, não dê a sua opinião pessoal. Ninguém está ali para querer saber se você acha que Vygotsky é um bom autor ou se é bom usar cartilha para ensinar a ler e escrever, tá? Ninguém quer saber a sua opinião, tá? Ninguém quer saber se você concorda ou não com os autores propostos na bibliografia, mas eles querem saber aquela resposta. Então, responda o que estiverem perguntando sem você emitir a sua opinião, tá bom? Ninguém quer saber se você acha que deve ser alfabetizado com 6 anos de idade, com 7 ou com 8.
Mas se no currículo paulista está posto que as crianças têm que ser alfabetizadas aos 7 anos de idade, é isso que você tem que escrever e acabou. Ah, mas eu acho que com 6... Não, você não acha nada. Se lá está com 7, é com 7 e acabou. Percebe? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Bom, uma coisa extremamente relevante é que não tenha marcas pessoais. Olha, não pode ter marcas pessoais na sua prova. O que significa? Você não pode fazer um asterisco, você não pode fazer uma marquinha, passar um marca-texto, nada. Você não pode escrever seu nome, você não pode se identificar, tá? Se houver alguma marca desse tipo na sua prova, você recebe 0, tá? 0, tá? E acabou. Nem será classificado, porque você já será desabilitado, não vão nem assistir a sua videoaula, tá bom? Outra coisa, se faltar alguma página na hora de você devolver o caderno de questões, também você terá nota 0 e será desclassificado. Então, entregue todas as folhas, inclusive a folha de rascunho, tá bom? E detalhe, hein? Nada de escrever, por exemplo, tem gente que, eu não quero escrever no rascunho para depois perder tempo, então eu já vou direto para a folha de resposta, eu vou escrever a lápis, depois eu passo a tinta por cima e apago. Não faça isso, porque vai virar uma borração na sua folha e não vai ficar um trabalho limpo, adequado, condizente com um docente que está sendo ali avaliado. Então, vai fazer o seu rascunho, no rascunho se você quiser escrever a lápis, tudo bem, mas na folha de resposta é caneta com tinta preta, direto. Se errou alguma coisa, faz um traço na palavra, faz um traço e escreve ao lado. Só percebi quando eu escrevi tudo que uma palavra eu escrevi errado. Vai lá, faz um traço na palavra e escreve ela por cima, tá bom? Mas, de uma forma geral, isso só faz um traço por cima e vida que segue, que a pessoa vai entender o que você quis dizer, tá? Então, cuidado aí com essas questões para você não cair aí numa possibilidade de levar 0 logo de cara, tá? Outra coisa, se a sua questão estiver em branco, também não vai ser considerada. Então, escreva alguma coisa, tá? Eu não sei esta questão. São duas. Uma eu sei muito bem e eu vou me garantir nessa. Mas a outra eu não sei. Não deixe em branco. Escreva alguma coisa. Porque se tiver em branco, a chance da sua prova ser desconsiderada também é grande. E como você é professor, você sabe dos assuntos, você sabe das temáticas, então vale a pena você escrever aí algo que você se recorde, algo que remeta ali àquela questão, tá bom? Bom, tem que escrever aí sempre de uma forma articulada, né, coerente e com uma letra bacana que dê para a pessoa entender aquilo que está sendo escrito, tá? Então, se for ilegível ou incompreensível uma palavra ou o seu texto, esquece que ele não será lido. Belezinha? Tudo claro? Bom, agora nós vamos dar uma lida aqui nesse texto. Olha só. Considere, deixa eu pegar aqui uma caneta, olha, considere o texto a seguir, porque eu estou dando aqui um exemplo para vocês, tá? Ó, considere o texto a seguir para responder as questões de número X a Y, tá? Então, isso aqui eu peguei de uma prova da VUNESP passada que tinha várias questões, tá? Várias dissertativas. Não é o caso de vocês, porque só vai ter duas, né? Duas discursivas. Então, vamos lá. Considere o texto a seguir para responder as questões de número tal a tal.
O grupo de supervisores, porque essa prova era para supervisores, tá? Então, o grupo de supervisores de uma das diretorias regionais de ensino do Sistema Estadual Paulista recebeu 3 novos supervisores aprovados em recente concurso público, ficando então com 10 integrantes. Durante os primeiros meses, nas reuniões e sessões de estudo, as perguntas com as dúvidas dos novatos, ou seja, aqueles 3 que entraram, né, foram importantes para que o grupo como um todo, ao respondê-las, retomasse a sua proposta de acompanhamento e assessoria do trabalho educativo das equipes das escolas públicas sob a sua jurisdição, para que elas cumpram o dever do Estado de garantir educação a todos os estudantes com padrão de qualidade, como é o seu direito. Bom, por que eu coloquei isso aqui? Porque é um exemplo, né, de uma prova. Então, aqui, o que se espera? Se espera a postura de um supervisor, porque a prova, aqui no caso, é para, olha, supervisores, ok? Então, se espera o quê? Uma postura de um supervisor. Na sua prova, vai se esperar a postura de um, professor, de um docente, tá? Então, é isso que eu estou te alertando, tá? Na dissertativa, vai se esperar a postura de um professor. Então, se coloque no lugar do docente. Desapega do seu lugar de aluno. Desapega do seu lugar de estudante e manda ver. Você é o professor. E cuidado, porque às vezes a gente cai nessa pegadinha, sabe? A gente acaba se colocando no lugar de estudante e aí pode ser que você acabe se equivocando, só que o avaliador vai entender isso, porque ele vai ler no seu texto que você está no lugar de estudante, tá? Então, olha aqui, para esta pergunta, né, tem que destacar o supervisor enquanto sujeito da questão, principalmente no seu papel, olha aqui, de assessorar, né? Então, olha, tá falando, né, durante os primeiros meses da reunião, né, nas reuniões de estudo, nas sessões de estudo. Então, são nas reuniões, nas sessões de estudo, as perguntas com dúvidas dos novatos foram importantes, porque ajudou o grupo todo de supervisores, porque quando eles estavam respondendo, eles retomaram o que? A sua proposta de, olha, acompanhamento, assessoria. Essa, na verdade, é a função do supervisor que eles estão esperando aqui, né? De acompanhamento, de assessoria do trabalho educativo. Então, qual que é o que se espera nessa resposta? Que o supervisor coloque que o papel dele é acompanhar, que o papel dele é assessorar, que o papel dele é trabalhar de uma forma dialógica com a equipe, né? Olha, com a equipe de uma maneira dialógica, né? Então, trabalhando aí de uma maneira cooperativa, aonde o supervisor não é mais o que já foi um dia, né, daquele caráter fiscalizador ou policialesco, né? E olha, aqui também tome cuidado para você não cair no senso comum, tá? Ou mesmo numa opinião sua pessoal ou sobre quando o supervisor vai na sua escola, qual é o comando que tem. Tudo bem? Tudo claro? Podemos partir aí para analisar a questão? Então, vamos lá. Olha só. Questão 1, né? Porque lembra que aqui era de 1, né? A, sei lá eu quanto, né? De x a y. Então, olha aí. Questão 1. A referida proposta definiu como eixo principal desse acompanhamento e assessoria, olha aqui de novo, né? Falando de acompanhamento e assessoria. As equipes, olha, de novo falando da coletividade.
as equipes escolares, a formação continuada dos professores, organizada pela direção coordenação e ancorada no espaço-tempo institucional de trabalho pedagógico coletivo semanal. O que é o trabalho pedagógico coletivo semanal? Você sabe, não sabe? É isso mesmo, né? É o quê? O HTPC, né? O horário de trabalho coletivo. Ó, tomando, né, o trabalho didático-pedagógico em andamento com os alunos como objeto de reflexão e reconstrução. Isso está posto pela pergunta. A partir daqui é o comando para a sua resposta. É isto aqui que você tem que responder, tá? Ó, explicite os aspectos que justificam porque esta proposta é acertada para garantir educação de qualidade na escola pública. Então, a partir dessa reflexão, por que é que aqui a gente vai enxergar, né, questões que justifiquem a melhoria da qualidade da questão? Bom, além disso, a pergunta, ela comporta responder sobre a prática, né? Ou seja, entender que o HTPC, ou o Trabalho Coletivo Pedagógico Semanal, é um espaço de formação continuada do professor, tá? Sempre naquela proposta de que, né? A pessoa, né, que está sendo avaliada aqui, o supervisor, no caso, teria que colocar tanto essas questões, né, do HTPC, tá? Ou qualquer outra coisa que você queira chamar, mas também aquela questão da ação, reflexão e ação, né? Ou seja, alinhando aí a prática, né? De maneira que o professor busque transformar a sua própria prática pela reflexão. E isso vai resultar no quê? Na melhoria da qualidade da escola pública, na melhoria da qualidade do ensino. Aí a resposta do candidato, né, poderia ser, por exemplo, de um suposto supervisor, né? Olha, a supervisão deve olhar de maneira estratégica, considerando as políticas públicas de educação do Estado de São Paulo, conforme a normativa tal, e aí você pode citar uma lei, né, ou um autor que corrobore, né, ali com a sua resposta. Cabe ao supervisor atuar de forma dialógica, horizontal, especialmente quando tratar da formação continuada dos professores. Percebe? Está remetendo ali à prática, né? Portanto, é atribuição do supervisor promover ações participativas com a equipe escolar para uma formação continuada, bem específica, segundo as necessidades e potencialidades daquela escola, daquele grupo. Portanto, os encontros semanais de formação, como por exemplo os HTPCs, podem oferecer tempo e espaço nos quais a comunidade escolar possa atuar num trabalho cooperativo, colaborativo, de melhoria a partir da formação continuada, incluindo a participação e a contribuição da equipe gestora e mesmo da coordenação pedagógica. Desta forma, quando as práticas docentes são colocadas em discussão e reflexão, a partir do que se vive em sala de aula, esta colaboração e olhares diferenciados podem agregar e render ações pedagógicas de melhoria da qualidade de ensino, atendendo às necessidades da equipe escolar, assim como o que a supervisão possa ter identificado. Portanto, e aí você já vai para o fechamento, né? Portanto, identifica-se uma formação que reflete uma melhoria constante, que lança mão da ação, reflexão, ação,
Afinal de contas, é um movimento de formação que coloca aí gestores, professores e supervisão num nível profissional que busca a qualidade da educação permanentemente e que traduz uma conquista tão valiosa como o horário semanal regular de trabalho. Belezinha? Difícil? Não é, né? Tranquilo, não é? Então, pega esse exemplo aí, que é para uma prova de supervisão, e exercite, porque quando a gente olha o do outro, fica um pouco mais fácil a gente identificar o nosso. Então, viu como é que é para um supervisor? Agora se coloca no lugar de professor e aí então reflita e se coloque sempre no lugar de professor na hora que você estiver respondendo aí as questões discursivas, as dissertativas que forem para você responder. Belezinha? Espero ter contribuído aí com a sua avaliação, com o seu exercício, né, da sua discursiva. Agradeço você que me acompanhou aqui até o final desse vídeo. Beijo grande e até o próximo vídeo.